Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que conta com apoio do programa de História da Ciência, também da PUC, que fica no campus Marquês de Paranaguá, não na Monte Alegre, mas nós estamos aqui no MIS São Paulo, que é parceiro da TV PUC, com o apoio da Fundação Santa Maria, para propiciar um debate sobre a ciência, trazendo hoje um professor da casa, um professor da PUC, nosso querido Sérgio Bicudo Veras, que é formado na arquitetura e depois mestrado e doutorado em semiótica da PUC e que tem trabalhado muitos dos temas aí da nossa atualidade, do mundo que se transforma. Eu achava que já tinha ficado velho e muita tristeza na história da ciência e tecnologia. Eu pensava que as grandes transformações tinham acontecido no começo do século XX e que eu não ia pegar uma grande transformação quando veio a era digital para valer e a gente foi de volta para o meio de um grande turbilhão e cá estamos. O professor Sérgio já esteve conosco e ele está voltando aqui para seguir aí os desenvolvimentos das suas reflexões. E eu queria puxar hoje, pelo menos como dica, Sérgio, para a gente começar, um tema que eu já tive a oportunidade de debater, eu queria ouvir a sua posição, a sua reflexão, que é o tema da linguagem, principalmente da linguagem escrita, né? Há muita gente, eu vou muito em feiras literárias, muita gente que, obviamente, que continua, tudo bem, já usa um computador para escrever seus livros, mas que sente saudades da máquina de escrever, né? E alguns sentem saudades da caneta ainda, e que, na verdade, tem um certo receio de que isso que está acontecendo agora possa ser muito prejudicial, muito contraditório, muito conflituoso com a escrita e com a leitura e com o livro, no sentido de que o livro requer um isolamento, um silêncio, e quando a gente lê aqui, a gente está em rede, né? Eu já tenho participado, peguei um livro do Mário Chamber aí, e logo já te passo a bola, e coloquei um livro antigo de diálogos, e coloquei numa plataforma onde as pessoas estão escrevendo online. Elas estão escrevendo e você já está lendo o livro delas, já vai comentando, à medida que vão escrevendo, né? E é totalmente em rede, você vai criando amiguinhos, os amigos leem teu livro, você lê os amigos. É uma ideia de tentar criar um Face, um Twitter, né? Chama Weedbook, não sei se você conhece. Sim. Então, você conhece já? Já entrei lá. Então, o Weedbook é uma tentativa, vamos ver se vai rolar, nos Estados Unidos vai melhor do que aqui, porque aqui não é tanta gente ligada à leitura, à escrita, mas é uma tentativa de criar uma rede onde o que as pessoas fazem nessa rede? Escrevem livros e leem livros. Tá? Então, como você vê assim, essa questão das novas mídias, dessa big mudança e revolução, e você que trabalha com texto também, hipertexto, como você vê a questão do texto? Onde fica o texto nessa história? É muito bom, Goldfarb. Primeiro é um prazer estar aqui de novo. Bom, esse tema lhe é muito caro e acho que é muito bacana a gente conversar. Assim como a tradução simultânea, enquanto você estava falando, eu já tive várias respostas engatilhadas. Vou ver se eu consigo resgatar na minha memória tudo que eu tinha pensado. Uma das coisas que eu tinha pensado é exatamente que a rede empodera, né? Então, a rede empodera tanto no saber quanto no fazer, né? Então, a gente pensa muito na rede do saber, de obter novos conhecimentos e compartilhar, mas também no fazer, né? Então, vem acontecendo alguns movimentos bem interessantes, né? A gente fala do crowd learning, que é aprender na multidão, colaborativamente, né? O crowdfunding, que é a vaquinha virtual, que financia muitos projetos. Até a gente pode falar depois mais para frente um pouco de modelo de negócio, né? Então, o crowdfunding e a vaquinha possibilitam o contrário do rabo preso, né? Então, quando você tem o seu patrocinador, de certa forma, você não fala mal do seu patrocinador. Então, muitas formas de financiamento colaborativas propiciam uma liberdade de pensamento muito grande, né? Coisas que você não teria possibilidade de falar. Então, tem essa forma que viabiliza e temos o crowdsourcing, né? Até uma das coisas que eu participo também é a conferência de crowdsourcing, crowdfunding, que terá agora em setembro na FEComércio. Então, exatamente mapeando essas estratégias colaborativas. Então, tem a produção do texto, hoje a gente fala muito do fanfiction, né? Então, você tem um Harry Potter,
e de repente a autora do Harry Potter morre ou decide encerrar a saga do Harry Potter, e os fãs não se conformam e eles continuam escrevendo textos sobre o Harry Potter, né? Então, fanfiction. Então, isso é um mercado bem interessante. As escritas colaborativas de ficção, eu temo que a gente precise amadurecer ainda, né? Porque fica um meio samba do crioulo doido, né? Fica um Frankenstein. Mas talvez com mais maturidade, mais experiência no assunto e com boas pessoas criativas, talvez surja alguma coisa interessante. Agora, no documental, no informacional, o Wikipedia é um sucesso, né? Então, Wikipedia é uma escrita colaborativa, você documentar coisas, não tem igual. Até porque você tem os diversos pontos de vista ali presentes, né? Então, quando o governo americano fala que tem armas de destruição em massa no Iraque, você tem um contraponto do Al Jazeera falando que não é bem assim e tal. Então, no Wikipedia você pode ter todas as manifestações de todo mundo, né? Então, isso é muito interessante. Exatamente, né? Então, acho que a internet e a rede possibilita essa pluralidade de visões que, por uma perspectiva científica, todo mundo tem a ganhar, né? Então, a gente lembra que a Terra já foi centro do universo, né? Até aparecer uma visão contrária, né? Disruptiva. Mas e a escrita, que eu te perguntei? Problema, essa coisa que às vezes levanta o cara, mas ninguém mais vai saber escrever. Né? Então, vamos lá. Você vê, a gente estava num outro programa aqui no Nova Stella sobre a questão de fazer conta, né? Até que ponto a gente vai continuar aprendendo a fazer conta na medida que cada vez a gente tem mais recursos de fazer conta na mão, né, no dedo, né? E a escrita, por exemplo, parece que nos Estados Unidos, eu já vi uns debates aí, já tem algumas escolas propondo de não ensinar mais a usar a caneta, porque as crianças estão chegando nessas escolas, em lugares com muita tecnologia distribuída, tablets e tal, já alfabetizadas, antes da escola, pelo uso, porque as crianças querem usar tudo, né? E elas já vão aprendendo, vão se alfabetizando, né? É muito interessante. Eu me lembro a primeira vez que eu vi, só para te dar um exemplo assim, incrível, a primeira vez que eu vi essa história foi quando, aqui no Clube Hebraica, aqui pertinho, colocaram na biblioteca um computador para você fazer o search do acervo, e, na verdade, aqueles famosos, você colocava, por exemplo, Ana, né, F4, né, aparecia todos os nomes de livros ou de autores que tinham Ana. Não é que uma menininha bem pequenininha, que não era alfabetizada, ela ficou vendo, ela sozinha um dia puxou uma caixinha de madeira, subiu, né, e pôs Ana, e a pessoa ficou aparecendo o nome dela, ela delirou de alegria, porque era a única coisa que ela sabia escrever era Ana, 3 letras, né? E ela descobriu como gerar o nome dela. Com uma Ana só, você gera um monte de informação. Exato. É muito interessante. Bom, primeiro... Isso foi mais de 10 anos. Não consegui memorizar essa parte para resgatar, né? Então, foi bom que você ter lembrado. Então, a gente vê o seguinte. Primeiro, é uma questão de adaptação aos novos tempos, né? Então, é uma tendência. É muito difícil você gerar um comportamento se ele não é mais usado. Então, você vai aprender a digitar na máquina de escrever. Por quê? Porque precisa, porque é bom, mas eu não vou usar a máquina de escrever. Mas você vai usar computador, né? Então, você pode fazer essas analogias, mas se não tiver um propósito, um uso, é muito difícil você justificar a educação. É um pouco, de novo, como as margens esquerdas do Rio Amazonas. Se você não vai usar isso, por que você vai aprender isso? Então, a educação está cada vez mais ligada ao propósito, né? Então, é uma adaptação hoje você usar próteses, né? Então, computador é uma prótese, o celular é uma prótese, o teclado. Agora a gente tem outras interfaces, tem reconhecimento de voz, reconhecimento de movimentos, a gente tem internet das coisas. Tudo isso gera dados, né? É uma escrita, num sentido amplo da palavra. Você está gerando informações, você está escrevendo, você pode estar falando e pode estar gerando, né? O ato sensorial aqui, motor, realmente a gente perdeu um pouco, né? Eu vi que algumas universidades americanas fizeram uma pesquisa e quanto mais sentidos vocês têm na hora que você está trabalhando no conhecimento, melhora a sua aprendizagem, né? Então, o cheiro, o tato, o gosto, o movimento. Então, você quer estudar e memorizar melhor, você escreve o que você quer memorizar,
você fala em voz alta, você ouve depois a gravação. Então, quanto mais sentidos você tiver envolvido, melhor a sua percepção, né? Quando a gente trabalha educação, a gente tem que pensar na perspectiva das inteligências múltiplas, né? Então, temos inteligência emocional, inteligência matemática, linguística, etc. E é um grande desafio da educação que a gente trabalhe todas as inteligências, né? E, pelo contrário, tudo que a gente inventa é para facilitar o nosso trabalho. Então, é um pouco essa busca do equilíbrio. A invenção procura facilitar o nosso trabalho, facilitar que a gente não precise usar tanto a nossa inteligência. E a educação visa que a gente tenha o uso completo das nossas inteligências, porque isso sempre vai ser útil um dia. De modo geral, as tarefas repetitivas, elas tendem à máquina, tendem ao computador. Então, o desafio hoje em dia é você focar na criatividade, focar no que tem de mais humano, né? Porque tudo que é datável, tudo que é ordenável, tudo que é quantificável, a máquina faz isso com mais sucesso. Então, o ato de escrever, ele muda a forma de você pensar. Mas, por outro lado, eu já vi discussões do tipo, antigamente você conversava com as pessoas em tempo real com voz. E você tinha uma falta de reflexão, porque você estava no tempo real e muitas vezes você falava o que você não queria e se arrependia. Daí, no momento que você tem um WhatsApp, um chat, um Hangout, alguma coisa, um Twitter, você tem um tempinho a mais para refletir. Então, isso muda um pouco sem dúvida. a forma de você pensar e encarar as coisas. Até relacionamento hierárquico, institucional, é interessante porque, por exemplo, eu acompanhei a Cláudia Costin, que era secretária do Rio, nós entramos juntos no Twitter por motivos diferentes e começamos a twittar junto e começamos a colocar a rede de professores dentro do Twitter, lá no Rio de Janeiro. Então foi uma das importantes, eu acho, experiências, né? Veio até alguém de Colômbia para estudar o case e tal. Eu acompanhei. Você acompanhou? Acompanhei. A Cláudia Costin de manhã botava todas as notícias. Isso. Agora está em Washington, está se distanciando. Mas esse período de 5 anos, quase 6 anos, né, foi muito intenso. E eu percebia que uma das coisas que ajudava muito a pessoa a aderir ao movimento de entrar no Twitter e acompanhar tudo isso que a gente fazia, era o fato de que, quando a Cláudia falava bom dia para a coitada da professora lá na Rocinha, a professora não apenas ouvia, recebia aquele bom dia dela, mas ela podia, eu conversei com muitas professoras, ficar o resto do dia curtindo, porque é isso que você falou, há uma permanência no textinho do Twitter, que a pessoa pode estar à noite ou no dia seguinte, olha como a Cláudia se dirigiu a mim, tão simpática, porque às vezes a Cláudia falava, bom dia professora, parabéns pelo aniversário do seu filho, né? Então a mulher falava, Cláudia, hoje é aniversário do meu filho. Muito melhor que o boa noite do Cid Moreira, né? Que é só uma vez e muita gente responde, mas o do Twitter você realmente pode interagir. E é o que você falou, o cara tem um tempo para... Hoje uma pessoa foi super agressiva por um Twitter que eu coloquei, pensei, não respondi. Né? Porque vai ficar lá. Né? Porque então, mas eu não respondi. Eu pensei isso que eu te falo. Se fosse num boca a boca, eu já teria dado partido para violência. Né? Acho que eu coloquei uma coisa que saiu um vídeo do Rabino Sobel, a pessoa falou, o cara roubou gravata, você não devia estar pondo isso. Eu falei, mas não respondi, achei que não merecia. Mas essa reflexão, você tem razão, a gente tem um tempo mediado. Né? Ainda que seja rápido e muito intenso, ele tem esse respiro. Né? Tem um estudo muito interessante, comunicação não violenta, você falou em violência, ou comunicação empática, acho, que é o seguinte, você não reagir exatamente às palavras, e sim você interpretar o sentimento que gerou aquela palavra. Então, o que está por trás dessa, em vez de você reagir, você é proativo. Então, por que a pessoa manifestou esse sentimento? Tentar entender o que se passa na cabeça dela e dar a melhor resposta possível, mas não aquelas palavras ditas, mas ao comportamento da pessoa. Essa é uma outra coisa que você pode ganhar com esse tempo maior de reflexão, né? De não estar ali no imediato e ter que responder na hora, né? Então tem isso aí, esse tempo de reflexão que a gente ganha. E o outro aspecto que eu te perguntei, a outra crítica ou problematização... Eu não respondi ainda. Então, é aquela coisa assim, o jovem está lendo mais ou está lendo menos, né? Porque, num certo sentido, não tem dúvida, até pelo WhatsApp que você falou,
que a quantidade de coisas que o cara escreve e lê, se você for dimensionar, é uma coisa, obviamente é maior. Não dá para, né, a partir do momento que fica tudo... Você vê a velocidade que as crianças mexem os dedos, é uma coisa assim... Eu já me acho rápido, Tem mas concursos disso, né? Tem concurso disso? De quem digita mais rápido. Mas eu acho que essa rapidez também prescinde um pouco da reflexão, porque se por um momento você pensa no que vai escrever, por outro lado é tanta informação que você está sempre no regime da urgência, né? Você não tem o ócio criativo, não tem muito tempo para pensar maior. Você pensa no momento, mas aquela visão maior, e acho que se perde muito nessa comunicação urgente, né? A gente fala que a maioria dos sistemas de internet funcionam na base da recomendação padronizada, né? Então você sabe quem é o Goldfarb, o que normalmente ele curte, o que normalmente ele posta. Os algoritmos do Google e do Facebook, eles interpretam isso e vão te sugerir uma série de coisas. A gente fala que é a bolha da recomendação. Então, se por acaso você curtiu uma vez lá Prêmio Jabuti Flip, todo mundo só vai te mandar isso. E você nem sempre quer ver só isso. Você é um ser múltiplo complexo que às vezes quer ser surpreendido por outras coisas, né? Então você fica nessa urgência tudo de ficar respondendo e às vezes não tem momento para ler um texto literário, um texto mais profundo, uma pesquisa, porque você está respondendo seu amiguinho, você está falando sobre o trânsito, está falando sobre o Palmeiras, etc, etc, né? Então esse é um grande problema de tempo e de latência e de urgência, né? Mas se for por Palmeiras, deve ter muita tristeza para falar. Muita, então. por isso que a gente se solidariza, né? A gente se solidariza na dor. Então, mas e você falou texto literário, né? Esse é um outro questão. Hoje em dia tem pessoas até defendendo, né, que o que importa é a leitura literária, né? E muitas vezes são pessoas extremamente críticas às redes, a essa nova a abreviação, né? Por exemplo, a abreviação, tem gente que treme com a abreviação, fica tremendo, né? Eu até às vezes dou uma amenizada dizendo assim, olha, se você lê o hebraico, o árabe, as línguas semíticas, né? Não era por causa do tempo, não era por causa da eletrônica que nem existia. Talvez era por causa da tinta, que era muito difícil de conseguir, mas você sabe que depois que você se alfabetizava, você tirava as vogais. Tá certo? Isso no hebraico até hoje, quando você... Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade, não sou um grande alfabetizado no hebraico, de ler sem o que a gente chama de pontinhos. Né? Os pontinhos são A, E, I, O, U, tá certo? As vogais, mais a acentuação, mais a pontuação. Tá? Quando você vai para um jornal diário, que você compra na rua, uma placa de trânsito, não tem pontinho nenhum. Porque eles consideram que o pontinho é só um auxílio no processo da alfabetização. Interessante. É que nem, por exemplo, casa. Né? Eu sempre digo assim, casa, caso, né? É tudo CS, mas não tem problema. Você contextualmente, você lê. Nós já temos contexto, por isso que VC pode ser tanto você como vocês. MT pode ser muito, muita, muitos e muitas. E nunca dá problema. Não tem dubiedade, porque tudo vai no contexto. Né? Casa... Posso estar casando, posso estar indo para minha casa. Mas a hora que você está lendo um jornal e a pessoa fala casa, ninguém fica na dúvida. Em Israel, nos países árabes, no Oriente Médio, a hora que o cara se alfabetiza, e é normal, qualquer criança, não tem que ser gênero, é normal, todo mundo, toda a população, ela não precisa mais do pontinho. Né? Já lê tudo no... Inclusive que deve até ser depreciativo. Quando você faz um com pontinhos, é ser para criança. Até ofende, ou para né? estrangeiro, ou para analfabeto, entendeu? Para quem está se alfabetizando, exatamente. Você não usa, você não precisa, você já entendeu? E é terrível para quem está de fora, né? Porque ainda pior é uma língua onde, por exemplo, casa, ela é byte ou bait, dependendo das outras palavras que estão juntas. Porque daí tem regras de usar o e ou o a, para o som ficar... são línguas muito musicais, meio poéticas e tal. Eles gostavam lá naquela região. Então tem esse charme, o Haroldo de Campos adorava isso, que você vai escolher o a, e, o, u, não apenas por ser a palavra pelo significado, mas também pela composição da frase. O B e o V, vaca, e baca, né? Que em espanhol falam bacas, né? O V e o B é o mesmo símbolo
A diferença entre o V e o B é um pontinho no meio. Só que depois que você já é alfabetizado, não tem o pontinho. Então, eu, por exemplo, não sei dizer se é B ou V a maioria das palavras, porque pode ser a mesma palavra, você vai falar V e Weite por causa de um contexto... É interessante você falar isso, porque a linguagem não é apenas a linguagem da escrita, é a linguagem do pensamento, né? Então, acho que a sua pergunta é bem desafiadora, não sei se eu vou conseguir responder, mas o que muda no pensamento, na construção das ideias, um modo diferente de teclar, ou de escrever, ou de abreviar, né? E a tendência, a gente tem uma linguagem universal icônica, né? Então, a gente começou com os ícones, né? Com as pinturas rupestres, que depois viraram ideogramas. A partir de certo momento, elas viraram fonemas, né? É engraçado pensar que os fonemas vieram de símbolos. Então, o M veio de mon, que era água, eram as ondinhas da água, né? A vaca deu origem à letra A do Aleph, né? Que era a cabecinha de vaca que foi virando e virou o A, né? Então, é muito interessante pensar, a gente volta para o ícone, a gente volta para o arroba, a gente volta para as siglas, a gente volta para o hashtag, a gente volta para uma escrita icônica e global, né? Começa a misturar o famoso Spanglish, né? O espanhol com o inglês, os termos que a gente tem, os anglicismos, né? O deletar, né? Etc., o shopping center, etc. Crowdfunding, crowdsourcing, né? Então, a gente tem uma linguagem global que é quase internetês, né? Então, o www, são todos ícones hoje em dia, né? Que são entendidos independente da língua que você fale. Você sabe que é um arroba, que é um et, né? Um .com. Eu me lembro uma vez eu fui num congresso, na época do Word, editor de texto, Sim. a gente foi num congresso na Holanda, e eu não entendia nada, né? Mas eu falei, tem Word? Aí tem, daí eu peguei meu disquete, enfiei, aqueles preto ainda, enfiei lá na máquina e você acaba, né, exatamente, até pelas teclas, que eu também não entendia nada, até tinha umas letras estranhas na tecla e tal, mas você acaba funcionando tudo, né? Interessante você falar do Word, que às vezes eu fazia prova na faculdade, e daí eu escreve um texto aí, uma meia página sobre tal assunto e discorre, né? Posso fazer no computador, professor? Não, é meia página, faz no papel mesmo, né? Não posso fazer no computador, professor? Eles queriam o Word para usar o corretor ortográfico. Então você vê como o pensamento já parte da prótese, né? Você já conta com a pensamento matemático através da calculadora, o texto através do corretor ortográfico, a adequação aos 140 caracteres do Twitter, né? Então você já pensa nesse contexto e já pensa além, né? Isso realmente acho que muda tudo, né? Muda tudo, muda a forma como pensa, que se concretiza na forma como você escreve, né? E a leitura literária rola na... Então, acho que a gente tem que contextualizar também, porque acho que sim. Agora, vamos pensar num contexto, quantas pessoas teriam acesso àquela obra literária. Então, eu acho que a obra literária talvez tenha que ser mais enxuta, um pouco mais curta, um pouco mais direta, ou ter camadas, sei lá, tem uma mais simples para criança. Mas transmídia é um pouco isso, você contar a mesma história em diversos meios e ela ir pulando de um para o outro, não é o cross-mídia que você copia de um para o outro. Então você pode ter uma primeira abordagem, que é um filme, que depois vai remeter a um livro. As minhas filhas muitas vezes liam livros por causa de séries, de filmes. O Morro dos Ventos Uivantes, que fala, vou ler esse livro e tal, né? Então esse conteúdo transmídia é você passar do mundo real para o mundo físico, para o mundo virtual e contar a mesma história através de diversas mídias. Então acho que isso é uma coisa bem interessante e acho que pega todos esses Harry Potters da vida mesmo, eles bebem dessa fonte, do livro, do game, do negócio. Agora eu fico pensando numa comunidade do Amazonas que não tinha acesso nenhum a livro, de repente ela consegue ter acesso via internet. Então a gente tem que pensar, nosso mundinho assim é muito pequeno, cosmopolita aqui, mas tem, se você andar um pouquinho para lá, já se abre uma grande amplitude, esse né? é um gol do comentário teu, esse é um gol, porque, sem dúvida, eu acho que, eu me lembro, eu participei de uns projetos de incentivo à leitura no Tocantins, Mato Grosso do Sul, e durante 4, 5 anos, né? E ao longo desses anos, a biblioteca continuava péssima, porque não chegava livro na região. Não tinha nem banca de jornal, nem banca de... Não chegava livro. Livro não é uma coisa que vá
não é transportado. A gente levava um tanto, tinha um patrocinador de uma empresa de eletricidade e tal, mas é muito limitado. Você fazia todo o incentivo à leitura com teatro, com um monte de coisa, mas não chegava o livro físico. E andando pela região, eu via o pessoal indo na Lan House. E eu ficava muito revoltado porque eu falava, eles ficam na Lan House e a gente poderia trazer os livros pelo computador, não precisaria trazer físico, porque o físico não chegava, às vezes o caminhão atolava. Uma outra coisa que eu queria falar rapidinho é sobre o e-book, né? Ele tem algumas características que também ajudam muito. Então, você pode ler o livro de uma forma social. Então, isso ajuda muito, porque você pode curtir, comentar, colaborar, postar citações. Então, isso ajuda muito a agregar o público. Essa citação do texto do Spinoza tal serve para alguém que pode... então vou ler o Spinoza porque é bacana para mim, né? Então, esse uso social, o uso das redes sociais para escrever, como você falou do e-book, mas também para compartilhar ideias, né? Compartilhar trechos e curtir, também ajuda muito a construir essas iscas, né? Essas portas de entrada para a literatura. Então, nesse caso, você está concordando aí com a ideia de que... Essa é uma pergunta que o pessoal faz muito para mim, porque como eu vim da livraria, né? Vim da editora, da livraria Jabuti e tal, e de repente aderi às mídias, né? Às redes, né? Twitter e tal, muita gente fala, puxa, mas você não está sendo contraditório, porque no fundo aqui a gente está matando a leitura, né? E você está colocando ao contrário, que a gente pode até colocar as iscas, né? Eu faço muito isso, né? Praticamente o tempo todo, né? Você que fala do Talmud, que a beleza está nos olhos de quem vê. Isso. Essa não é a verdade do Talmud. O Talmud não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Daí, a minha esposa achou uma camiseta que tem em tupi, a beleza está nos olhos de quem vê. Daí eu juntei as duas, você já está achando que uma é a outra, mas isso é normal, porque a gente vai lendo, né? Cross-lendo aí e vai juntando, né? Bom, acho que nós estamos novamente com o tempo adiantado. Eu queria agradecer muito ao Sérgio Bicudo, que está na PUC e que provavelmente vai colaborar ainda com o nosso trabalho aqui no MIS, não só com Nova Estela, a gente tem também o Cine Ciência, né? Preciso de umas dicas tuas de filmes. E a gente volta semana que vem com mais um programa, mais um entrevistado, esperando sempre que a gente, assim como as novas estrelas apareceram há mais de 500 anos atrás e abalaram bastante o planeta, novas estrelas apareçam novamente agora no século XXI e que nos ajudem a uma compreensão do que a gente está vivendo.